Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos falar sobre os problemas mais comuns que nós notamos na nossa seção de comentários do YouTube. Ou seja, os problemas que as pessoas mais têm conforme se usa a extensão da Design Líquido. Para essa demonstração, eu resolvi instalar o VS Code 1, que é uma variação do Visual Studio Code, só que sem a telemetria da Microsoft, aquele envio de dados que a Microsoft faz para os servidores delas para saber como é que o usuário está usando, enfim. Então essa extensão ela tem basicamente tudo que o Visual Studio Code tem, com duas diferenças. A telemetria e a outra diferença é o repositório de extensões, que ao invés dela utilizar o Marketplace da Microsoft, ela vai utilizar a OpenVSX, que é a mesma do Linux, né? Se a gente instala o Visual Studio Code para Linux, vai usar a OpenVSX também. Mas para nossa extensão não muda nada. Outra coisa que eu fiz aqui foi ter o cuidado de não abrir nenhum arquivo ou nenhum repositório ou nenhum diretório. Porque um desses erros, ele ocorre muito quando as pessoas recém instalaram o Visual Studio Code e elas instalaram a extensão e depois elas não sabem o que fazer após isso. Então agora eu vou fazer o passo a passo. Eu tenho o VS Code 1 aqui, não tem nenhum arquivo, nenhum repositório, nenhum diretório aberto. Né? Folder é diretório e repositório é repositório, né? E arquivo é file. Então, primeiramente eu vou instalar a extensão da Design Líquido. Eu já deixei selecionado aqui a palavra Portugal, que é uma das maneiras de localizar a nossa extensão. Então, clicando nela aqui, você pode clicar tanto nesse botão azul de install, ou você pode clicar nesse botão aqui. Instalada a extensão, você pode escolher o tema. A gente vem com um tema, mas não tem problema você usar um outro tema qualquer que você quiser. Eu vou selecionar o que já estava. E agora, o que acontece? Um dos problemas mais comuns que ocorre é esse botão aqui estar desabilitado. Ele normalmente acontece por questões de configuração de confiança do seu Visual Studio Code ou do seu Visual Studio Code 1. Quando você abre um diretório, um folder ou um file, um arquivo, normalmente o Visual Studio Code pergunta se você confia naquele diretório ou naquele arquivo. E isso já habilita esse botão azul aqui. Então o que eu vou fazer agora vai ser abrir um diretório da minha máquina. D Portugal testes Visual G. Abri. E ele vai me perguntar se eu confio nos autores dos arquivos do diretório ou não. E se eu marcar essa opção aqui, eu vou também confiar no diretório pai, que é o diretório Portugal. Então, quando o botão aparece nessa cor cinza aqui, aquele botão de executar e depurar, quer dizer que o Visual Studio Code está no que a gente chama de modo restrito, ou Restricted Mode. Então, no modo restrito, não é possível apertar aquele botão de executar e depurar, e a tecla F5 também não funciona com ele. Então, você tem que dizer que sim, você confia nos autores. E aí, nesse caso, o botão ele vai habilitar aqui. Ok? Uma outra coisa. Um outro problema que às vezes as pessoas perguntam é quando nós temos, por exemplo, um arquivo do Visual G, ele aparece com essas interrogações aqui. O Visual G ele trabalha com um padrão de codificação antigo chamado ISO 8859-1, ou seja, codificação latina de acordo com a especificação ISO. Ele é diferente de, por exemplo, todo e qualquer arquivo que a gente trabalha dentro do Visual Studio Code ou do Visual Studio ou do VS Code, perdão, que é o TF8. Eu não vou entrar no mérito de padrões de codificação aqui, mas existe uma forma bem simples de você conseguir converter esse arquivo para o TF8, que é o seguinte. Aqui ó, tem esse botãozinho, o TF8, Select Encoding. E aqui você pode dar um Reopen with Encoding e aí você vai escolher a ISO 8859-1 aqui. Ó. Você selecionou ela, pode reparar que os acentos aparecem direitinho de novo. Só que o melhor de se trabalhar dentro da extensão é se trabalhar com o TF8, porque o ISO 8859-1 ele só funciona para Brasil e ele é muito antigo, não é universal.
E enquanto que o TF8 é universal e suporta todos os acentos que a gente usa em código. Então, o recomendado agora é fazer o quê? Agora que você viu que o arquivo abriu com os acentos corretamente, você vem no ISO 8859-1, clica de novo, e agora você vai selecionar a opção Save with Encoding, ou salvar com codificação. Clica nela, ele vai perguntar qual codificação que você quer. Você seleciona o TF8, que é a codificação padrão de todo o arquivo que a gente trabalha dentro do Visual Studio Code. Clica nele, ele vai salvar e aí os acentos aparecem certinho. A única coisa é que se você abrir esse arquivo no seu Visual G normal, ele vai aparecer com os caracteres estranhos lá, porque o Visual G só conhece ISO 8859-1, não conhece o TF8. Mas são essas as dicas por hoje. Por fim, se houver alguma outra questão, pode colocar aqui no nosso comentário, que a gente vai estar respondendo prontamente. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.